Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de Química para você, tá bom? Através da mediação tecnológica Rondônia, estamos levando mais uma aula de Química, né? Aqui quem vos fala é o professor Almeida, né? Professor Antônio Almeida Pereira, mais popularmente conhecido como professor Almeida. E que na aula de hoje vocês vão conhecer sobre, olha só, veja aí na tela as propriedades da matéria, aprender sobre coeficiente de solubilidade, propriedades físicas e químicas e sobre fenômeno físico. Tá joia? Na aula de hoje, nós temos como habilidade identificar uma substância, reagente ou produto por algumas de suas propriedades características, especificamente solubilidade. Tá bom? Na sequência, olha só, o que significa coeficiente de solubilidade, né? Solubilidade, meu caro aluno, é a capacidade que uma substância tem de dissolver em outra substância numa dada temperatura. Porém, como exemplos, vamos verificar aqui o seguinte. O açúcar se dissolve mais facilmente em água quente ou em água gelada. Pense em café quente e suco gelado. Então, estamos falando aí, né, para você pensar como favorece. A água se dissolve mais facilmente na quente ou na gelada, né? Tu já pensou um café frio ou um suco quente? Então, veja bem. Pensando mais uma vez, o gás escapa mais facilmente de um refrigerante gelado ou de um que esteja à temperatura ambiente. Você já passou para entender, pegar uma garrafa de refrigerante e abrir ela numa temperatura bem fria no ambiente, ok? E você, na temperatura ambiente, quando está mais ou menos 25, 30 graus, o que você tem a dizer sobre isso, tá bom? É que, viu que eu citei anteriormente? Olha aí. Coeficiente de solubilidade, ou propriamente a solubilidade, né? O coeficiente está se referindo à quantidade massa de uma substância que se dissolve em 100 gramas de um solvente específico numa determinada temperatura, né? Porque a solubilidade é a capacidade máxima de uma substância se dissolver num determinado solvente a uma certa temperatura. E o coeficiente é exatamente aquela quantidade. Nós estudamos grandeza, estudamos unidades. Então, veja bem aqui, ó, falando de a quantidade máxima de uma substância que se dissolve, quer dizer, de massa, em 100 gramas de um solvente, né? E aí, o aumento da temperatura pode provocar tanto um aumento como uma diminuição do coeficiente de solubilidade. Para isso, determinadas substâncias, hein? Não é somente aquecer, tem substâncias que ao aquecer você favorece a solubilidade dela. Tem outras que não. Você aquece, a solubilidade diminui. Tá bom? Então, olha aí. O aumento de temperatura pode provocar tanto o aumento como a diminuição do coeficiente de solubilidade, quer dizer, daquele valor, daquela quantidade. Logo aí, ó, a capacidade de dissolução no açúcar, na água, aumenta em função da temperatura. Portanto, o açúcar é uma das substâncias que sua solubilidade é favorecida pelo aumento da temperatura. Mas nós vamos ver em seguida que tem algumas substâncias que não. Olha aqui, para isso, observando essa tabela aqui, né? Então, nós temos aí o coeficiente de solubilidade da sacarose. A sacarose, gente, nada mais é do que o açúcar comum, hein? A sacarose, né? Tem forma molecular, ó, só para você ver, C12H22O11, né?
E a água, H2O. Só para você ver que o açúcar comum, aquele que adoça o seu café, ok, ela é denominada de sacarose. Vamos verificar o coeficiente de solubilidade de sacarose quando nós temos 100 gramas de água. Nós vamos mostrar aí na temperatura, 100 gramas de água, quantas gramas de sacarose se dissolve a 0 graus? 179,2 gramas de água. Quantas gramas de sacarose se dissolve em 100 gramas de água a 20 graus Celsius? Está vendo que aumenta? 203,9 gramas de sacarose. Eu tendo uma temperatura de 50 graus Celsius, quantos gramas de sacarose se dissolve em 100 gramas de água? 260,4. Quantos gramas de sacarose e açúcar comum se dissolve na 100 gramas de água numa temperatura de 80 graus Celsius? 362,1 gramas de sacarose. E se eu tiver uma temperatura de 100 graus, em 100 gramas de água como solvente, quantas gramas de sacarose se dissolvem? 487,2 gramas, ok? Então, diante disso, meu caro aluno, nós pegamos a sacarose em 100 gramas de água, variando a temperatura, para mostrar que a temperatura favorece a solubilidade da sacarose em água, tá bom? Conclusão, olha só, apagando aqui, né? Conclusão, é possível aumentar a quantidade de sacarose dissolvida na água, desde que aumenta-se a temperatura do sistema, tá bom? Ficou muito claro que vocês entenderam agora que para algumas substâncias é de fundamental importância saber que a temperatura favorece a solubilidade dela. Na sequência, vamos verificar agora o hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio, vocês tenham lembrado da fórmula CaOH2. Quando você pega o CaO, que é o óxido de cálcio, né? O óxido de cálcio é o cal de parede, cal, CaO, cal. Coloca na água, temos o hidróxido de cálcio, né? E aí, o hidróxido de cálcio em 100 gramas de água, o que acontece? A 0 graus, eu tenho 0,185 gramas de hidróxido de cálcio dissolvido. Se eu aumentar a temperatura, a solubilidade na água diminui. Diminui para quanto? Olha só aí, porque a solubilidade cai para 0,165 gramas de hidróxido de cálcio em 100 gramas de água. Se eu aumento a temperatura para 50 graus, a solubilidade diminui, de forma que quando eu tiver 100 graus Celsius, eu só consigo, em 100 gramas de água, solubilizar 0,077 gramas de hidróxido de cálcio na água, tá bom? É por isso que o hidróxido de cálcio, né, o cal de parede, ele é muito utilizado para pintura de parede, né? Porque nem sempre o aumento de calor na presença da água faz com que ele se solubilize. Tranquilo até aí, meu caro aluno? Então, estamos diante de coeficiente de solubilidade das substâncias. Daí, olha só a conclusão, né? E aí, olha só a conclusão que nós obtivemos quando abordamos sobre o hidróxido de cálcio, o aumento da temperatura, como se comporta, né, na presença de 100 gramas de água como solvente. Nós tivemos que, para aumentar a quantidade
de hidróxido de cálcio dissolvido numa quantidade fixa de água, não é necessário aumentar a temperatura, e sim, é necessário diminuir a temperatura do sistema. Valeu? Então, meu caro aluno, muito importante aqui, essas propriedades, né, com relação às, digamos, às substâncias, enfatizando aqui sobre a solubilidade com o seu coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima que se dissolve em 100 gramas de água. Valeu? E com relação aos fatores que afetam a solubilidade da substância, nós temos exatamente aqui, ó, a temperatura, conforme vocês já viram, nós temos também a pressão, né? E aí, como seria melhor observarmos do ponto de vista gráfico, né? Então, aqui nós temos a variação dos coeficientes de solubilidade de algumas substâncias em função da temperatura, o que denominamos de coeficiente de solubilidade. Nós temos aqui na ordenada, quer dizer, na vertical, nós temos aqui, olha aí, digamos, as quantidades, né? As quantidades, ó, aqui o coeficiente de solubilidade. Então, aqui, ó, CS, coeficiente de solubilidade, quando eu tenho gramas daquele soluto, daquela substância, e 100 gramas de água. E na horizontal, eu tenho temperatura. O que que nós vimos? Quais são as substâncias que aumentam a solubilidade com a temperatura? O KNO3, que é o nitrato de potássio, está vendo? Ó, a 20 graus, eu tenho essa solubilidade. A 40 graus e a 80 e a 60 graus. Ó. Nós temos praticamente, né? No entanto, o K2CR2O4, que é o cromato de potássio, aumenta também a solubilidade, mas numa intensidade menor, com a temperatura. O cloreto de sódio, tá vendo aqui, ó, o sal de cozinha? Então, olha só, a 0 graus, nessa temperatura, teria mais ou menos aproximadamente 40 gramas por 100 gramas de água. Se eu tenho a 80 graus, você pega aqui, ó, e leva qual a solubilidade do cloreto de sódio, né, a 80 graus. Claro que muito acima de 40 e um pouco menor do que 60, mas de qualquer maneira a solubilidade aumenta, né? No entanto, com relação ao Ce2SO4,3 e o sulfato de césio, você viu que a solubilidade diminui, né? A 20 graus você tinha aqui aproximadamente, tá? 18 gramas. A 80 graus, você trazer isso aqui, ó, você traz na faixa de aproximadamente 10 gramas por 100 gramas de água. Tá joia? Só para ilustrar para vocês a importância de você conhecer a solubilidade das substâncias em função da temperatura. Então, a curva ascendente, como o KNO3 até o NaCl, significa dizer que a solubilidade dela aumenta com o aumento da temperatura. Em compensação, o sulfato de césio, a solubilidade diminui, como aconteceu com o hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio que nós vimos abordado anteriormente. Tá bom? Aqui só para você aprender a interpretar graficamente a solubilidade de algumas substâncias. Com relação ao gás, em função da pressão, a solubilidade de um gás num líquido é diretamente proporcional à pressão sobre o gás em temperatura constante, tá bom? Então, só para você ver, a solubilidade de um gás num líquido é diretamente proporcional à pressão do gás e à temperatura constante. Então, o que é que você vê? A solubilidade, à medida que a pressão em atm vai aumentando, você vai ter em curva ascendente para o nitrogênio, para o oxigênio. Tá bom? Por quê? Porque quando você aumenta a pressão, você reduz o volume, consequentemente as moléculas entram em contato com o líquido e aí vão favorecendo cada vez mais a solubilidade naquele meio. Tá joia?
nada melhor agora de que convidar você para um aprender fazendo. E no aprender fazendo, veja só esse exemplo. O exemplo diz o seguinte: um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas por 100 gramas de água numa temperatura de 20 graus. Agora, tendo-se 450 gramas de água a 20 graus, a quantidade em grama desse sal que permite preparar uma solução saturada, quer dizer, dissolver o máximo dessa substância, qual será a quantidade, quer dizer, não 100 gramas de água, mas 450 gramas de água. Então, qual o máximo dessa substância estaria em quantidade se dissolvendo? Letra A, 484 gramas, letra B, 450, letra C, 340, letra D, 216, letra E, 153. O que você diz, meu caro aluno, com relação à quantidade em grama do sal que se solubiliza, tá bom? Em 450 gramas de água a 20 graus Celsius. Se você assinar lá, que é a letra E, que você tem 153 gramas, ok? De um sal que a 20 graus se dissolve em 450 gramas de água, esta é a resposta correta. Mas para isso, vamos ver aqui a memória de cálculo, porque a resposta trata-se do seguinte: você vai montar uma regra de 3, onde diz que 34 gramas do sal se dissolve em 100 gramas de água lá a 20 graus Celsius. Isso é o coeficiente de solubilidade desse sal. No entanto, a 450 gramas de água, quantas gramas desse sal dissolve? Então, eu farei a regra de 3. X vai ser igual a 34 vezes 450 dividido por 100. Quer dizer, 153 gramas do sal se dissolve a 20 graus em 450 gramas de água. Tá bom? Então, aqui a temperatura está se mantendo. O que eu aumentei foi a quantidade de água como solvente. Beleza, meu caro aluno? E aí, não desligue-se, porque nós temos mais aprender fazendo para você. Tá joia? E esse aprender fazendo é exatamente o exemplo de número 2, que no exemplo de número 2 está dito o seguinte: a tabela a seguir traz a variação de solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura sob a pressão de um ATM. Os dados encontram-se em gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água. E aí observe, portanto, olha só a tabela. Eu tenho temperatura em Celsius e tenho o coeficiente de solubilidade. E dessa tabela está dizendo o seguinte, que a 0 graus dissolve-se em 100 gramas de água 13,3 gramas do nitrato de potássio. A 10 graus, 20,9 gramas. A 20 graus, 31,6. A 30 graus, 45,8. A 40 graus, 63,9. E a 50, 85,5. Então, diante dessa tabela, letra A, como varia a solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura? Letra B, o que ocorre se adicionarmos 50 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, porém, a 30 graus Celsius? E aí, vamos ver? Vamos sim. Então, na letra A, como varia a solubilidade
do nitrato de potássio em função da temperatura? Aí a resposta seria o seguinte: a solubilidade do nitrato de potássio aumenta com o aumento da temperatura. Vocês viram exatamente na tabela anterior que quanto mais a temperatura, em 0 graus era 13,6 e 50 graus 85,5. O que justifica, né? É a resposta da solubilidade do nitrato aumentar com o aumento da temperatura. Agora, o que ocorre se adicionarmos 50 graus de nitrato de potássio e 100 gramas de água a 30 graus? Vamos lá na tabela, a 30 graus, quanto seria? A 30 graus, você teria 45,8 gramas de nitrato de sódio, de nitrato de prata, dissolvido em 100 gramas de água. 45,8, né? E aí, agora, para o comentário. Se adicionar 50 gramas do nitrato de potássio, significa dizer que 50 menos, olha aí, 4,2, não é isso? Você tem 50, só abordando aqui ainda, desculpa, só para enaltecer, 50 gramas de nitrato de potássio e 100 gramas de água a 30 graus. Olha aí, 4,2 gramas de nitrato de potássio iria se formar no corpo de chão do recipiente em forma de precipitado, pois essa quantidade se apresentaria em excesso, já que a solubilidade a 30 graus é 45,8 em 100 gramas de água. Se você pega, olha só, você colocar 50 gramas, apenas 45,8 vai ficar dissolvida. O que sobra, 4,2, vai precipitar no fundo do recipiente, vai formar corpo de chão ou chamar corpo de fundo. Tudo bem? E na sequência, a pergunta de letra C. Qual a maior massa de nitrato que é possível dissolver em 200 gramas de água, porém numa temperatura de 40 graus Celsius? Vamos para os cálculos? Vamos. O que se sabe é que a 40 graus Celsius, em 100 gramas de água, se dissolve 63,9 gramas de nitrato de potássio. Mas se você tiver 200 gramas de água como solvente, então X gramas de nitrato serão dissolvidos. Para isso, vamos calcular? Vamos. Que o X será igual a 200 vezes 63,9 dividido por 100. E aí, ó, X vai ser igual a 127,8 gramas de nitrato de potássio, que se dissolve em 100 gramas de água, desde que a temperatura seja de 40 graus. Beleza até aí, meu caro aluno? Que bacana, hein? Então, isso abordamos até aqui sobre coeficiente de solubilidade. Tá joia? E fique aí agora para você entender cada vez mais sobre as propriedades químicas e físicas da matéria, tá? O que são propriedades químicas, né? Propriedades químicas são aquelas que estão relacionadas com as transformações químicas das substâncias. Você já viu aí, já pensou sobre a efervescência, né? Você pega um comprimido, por exemplo, Sorrisal,
coloca no copo de água a temperatura ambiente. Então, a efervescência é um exemplo de propriedade química que nós estamos abordando aqui nesta aula, tá bom? Isso aí no seu cotidiano, você está com uma má digestão, você pega simplesmente um comprimido de Sonrisal, você coloca num copo de água natural. E aí, o que acontece com o comprimido? Ele entra em efervescência, não é isso mesmo? E outros exemplos, né? Você já viu combustível, né? Combustível. O que é combustível mesmo, né? Então, vamos dizer, o álcool, ele reage com o oxigênio do ar. Já a água não reage espontaneamente com o oxigênio do ar. Aquele que reage com o oxigênio do ar é denominado combustível, né? Porque vai acontecer uma queima, vai acontecer um processo de combustão. E isso é uma transformação química, é uma reação química. O que é uma substância ser oxidável, né? Oxidável, vamos dizer, uma barra de ferro oxida em contato com a umidade, quer dizer, uma joia de ouro praticamente não se oxida. É que cada substância tem propriedade, quer dizer, uma barra de ferro, ela enferruja. O enferrujamento é uma oxidação, ocorre uma oxidação. Portanto, o ferro é oxidável. Oxidável quer dizer, ele reage com o oxigênio, formando a chamada ferrugem. No entanto, o ouro, que também é um metal, não tem essa propriedade. Ele não se oxida. O alumínio, por exemplo. O alumínio, por que se constrói nos litorais da vida, em determinadas regiões, portões de residência de alumínio? Porque ele não reage com o oxigênio, ele não enferruja, ele não se oxida, né? Com relação à explosividade, né? Explosividade são reações instantâneas, reações muito rápidas, né? Então, o gás hidrogênio, ele tem essa propriedade que pode explodir. Porém, o gás nitrogênio, não. O gás nitrogênio existe na natureza e muitas vezes esse gás é um gás inerte. Ele tira até o oxigênio do ambiente que se encontra. Joia? Então, olha aí, nós estamos trabalhando aqui sobre propriedades químicas, nós estamos as transformações. Corrosão. Então, ácido corrói metais, já os óleos não. Então, a cada substância tem suas propriedades bem definidas, não é isso? Com relação às propriedades físicas, o que é que sabemos, né? São as características próprias que a matéria apresenta, independente da transformação que ocorre em outra substância. Então, exemplo, vocês viram sobre a densidade das substâncias? Ah, sim, densidade é a propriedade específica, né? Cada um tem a sua densidade. Cor. Cor é uma propriedade organoléptica, uma propriedade que depende dos órgãos do sentido, como a visão, né? Cada matéria tem a sua. Temperatura, difusão e ebulição, também propriedade física, né? Que nós vimos que cada substância tem a sua própria temperatura, difusão e ebulição. Condutividade térmica ou elétrica é a capacidade que uma substância tem, por exemplo, de conduzir calor. Você pega um metal e você aquece, pega da outra extremidade e lá o metal está quente. Então, você se acaba condutividade térmica, de conduzir calor, né? O fio de cobre. O cobre, por exemplo, ele tem essa facilidade, né? Como também de transferir elétrons. Seria a condutividade elétrica. E a solubilidade, vocês acabaram de estudar, que algumas substâncias têm maior tendência do que outras em se dissolver na água, né? Ou em algum determinado solvente. Tá joia? Aqui, meus caros alunos, nós estamos diante das propriedades físicas, tá? Conforme eu falei, existem as propriedades físicas que elas contemplam as organolépticas. Propriedades organolépticas são aquelas que podemos reconhecer com os órgãos do sentido, seja através da visão, seja através do tato, do olfato, do paladar, tais como a cor, eu mencionei. Qual é a propriedade? Qual é? Então, você, através
da visão. Odor, através do olfato. Sabor, através do paladar. Brilho, o brilho, né? Olha aí também. Então, nós temos o brilho através da visão, dureza através do tato, né? Você sabe se está duro e tal. Então, a dureza está relacionada ao quanto uma substância pode, digamos assim, se houver em relação a outra, né? E aí ela está mais dura, está menos dura e tal. Então, só para a gente abordar com relação às propriedades. Então, a parede, ela está rugosa, ela está lisa e tal. Então, ruído, né? Quando você tem um ruído elevado, então você tem a audição para você sentir se aquela matéria está gerando um grande ruído ou está trabalhando pequeno ruído. Então, a visão, o tato, o olfato, o paladar, então tudo isso caracteriza as propriedades organolépticas. Para isso, veja aqui, ó, podemos distinguir um anel de prata de um anel de ouro simplesmente através da cor, né? Então, observa que é uma propriedade organoléptica que as substâncias apresentam. Convido você agora para mais um Aprender Fazendo, para que você possa fundamentar cada vez mais os conhecimentos abordados por nós até agora. Vamos lá? Aqui nós temos aquele exemplo 3, que diz o seguinte: indique quais das descrições feitas abaixo são referentes a propriedades químicas. Letra A. O ferro transforma-se em ferrugem na presença de ar e umidade. Letra B. O ferro é cinza e sólido em temperatura ambiente. Letra C. O papel produz cinza ao pegar fogo. Letra D. O alumínio apresenta densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico. O álcool ferve a 78 graus sob pressão de 10 a quinta Pascal, que é aproximadamente 1 atm. E a combustão do etanol libera gases e energias. Olha lá. Indique quais das descrições feitas abaixo são propriedades químicas. Você tem 6 exemplos aqui para mencionar. E aí? O ferro transforma-se em ferrugem na presença de umidade. Por quê? Porque as propriedades químicas são aquelas em que a matéria sofre transformação. Tá bom? O ferro é cinza em temperatura ambiente, ele continua sendo cinza. O papel produz cinza ao pegar fogo, mas tudo bem. Eu estou falando aqui da propriedade química. O ferro transforma em ferrugem na presença do ar atmosférico. Olha aí, o papel produz cinza ao pegar fogo, portanto, ele está se transformando. Toda propriedade que o material se transforma em outro material, com certeza nós estamos diante da propriedade física. Não é o que acontece com química, não é o que acontece com a propriedade física, como as mudanças de estado físico. Você viu que a água pode sair do líquido para o gasoso, do sólido para o gasoso, do sólido para o líquido para o gasoso, do gasoso do líquido para o sólido, continua sendo água. Então, os estados físicos da matéria são características de propriedades físicas. E aqui nós estamos transformando propriedades químicas, que são aquelas onde a matéria sofre transformação. Olha aí. O ferro transforma em ferrugem na presença de ar. Então, é a transformação química. O papel produz cinza ao pegar fogo. Vamos ver outra? A combustão do etanol. O etanol, ele, na presença do oxigênio, ele queima, vai liberar CO2, água e energia. Então, 3 casos de transformações químicas. Os demais, propriedades físicas. Tá joia? Porque não ocorre transformação da matéria. Tudo bem? Resposta. Olha aí, já comentei bastante, né? Somente nas alternativas A, C e F, as substâncias analisadas transformam-se em outro material caracterizando propriedades químicas, né? Propriedades químicas relacionadas à oxidação. Letra B, propriedade física relacionada à cor. Tá vendo? Ó? Então,
física. Na A é química. Letra C, propriedade química relacionada à combustão, à queima. Letra D, propriedade física, porque não houve mudança da matéria, relacionada à densidade. Letra E, propriedade física, relacionada a ponto ou temperatura de ebulição. E a letra F, propriedade química, porque houve transformação da matéria. Então, aqui só para você ilustrar a importância de aprender sobre as propriedades químicas e físicas da matéria. Partindo para o fenômeno físico, está relacionada com as propriedades físicas, será? Então, olha só, é aquele que ocorre na natureza sem alterar a estrutura da matéria. Exemplo, ao amassar uma lata de alumínio, observa que houve uma transformação na sua forma, tamanho, aparência, mas continua sendo o alumínio, né? Então você joga uma pedra do 10º andar e quando ele chega no solo, a pedra pode fragmentar, mas a composição da matéria continua sendo a pedra. É o caso aqui do alumínio, que você amassou a lata, então a lata amassou, mas o alumínio continua sendo o alumínio. Portanto, isto caracteriza um fenômeno físico. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Que maravilha, hein? E aqui as mudanças de estados físicos da matéria, que é nada mais do que o que nós estamos vendo aqui, ó, fenômeno físico. E eu falei isso para vocês. A mudança de estado físico da matéria caracteriza fenômeno físico, porque você tem a matéria que está no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. E mesmo que ela sofra mudanças de estado físico por aquecimento ou resfriamento, seja solidificação, fusão, sublimação, ressublimação, vaporização ou condensação, a matéria continua sendo matéria, né? E por isso não deixa de ser matéria. Aqui, caracterizando propriedades físicas da matéria, tá bom? Então, meu caro aluno, que bacana, nós vimos nesta aula, olha aí, aprendemos sobre as propriedades da matéria. Primeiro, aprendemos sobre coeficiente de solubilidade, a capacidade máxima que uma substância tem de dissolver, digamos, em uma quantidade de solvente, no caso 100 gramas de água. Cada substância tem o seu coeficiente de solubilidade, tá bom? E aí nós vimos as propriedades químicas, propriedades físicas da matéria, né? Lembrando que quando a matéria se transforma em outros tipos de matéria, é porque reações químicas estão acontecendo, como se você tivesse um reagente transformando num produto diferente. Toda reação química é um fenômeno químico também. No entanto, quando eu tenho propriedades físicas, a matéria não ocorre mudança na sua composição. O caso dos estados físicos da matéria, né? Mesmo que ocorra uma fusão, uma solidificação, uma vaporização, uma condensação, mas a matéria continua sendo a mesma, né? Com relação, estudamos a água, mas qualquer outro tipo de matéria, então, geralmente, as mudanças com relação ao estado de agregação desta matéria caracteriza fenômeno físico por não transformar a composição daquela matéria diferente. Tá joia? Propriedade física, a matéria permanece a mesma. Propriedade química, ocorre mudança da matéria. Valeu aí, meu caro aluno? Agora, já voltaremos para a revisão. Um grande abraço, meu caro aluno. Tchau.